Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos dessa forma, nesta terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Nós estamos reunidos nesse canal para lermos a palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9, que é o texto que temos compartilhado nesses dias, que temos trabalhado e quero junto com você ver mais um pouquinho daquilo que Deus tem a falar ao nosso coração sobre sempre há esperança. Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Nesse final de ano, hoje não é o antepenúltimo dia do ano, precisamos pensar em algo muito importante para a nossa vida, que é sobre o quê? Sobre a esperança que temos em Jesus Cristo e como Deus pode trabalhar no nosso coração. E é maravilhoso quando nós vemos que o Senhor, ele tem coisas, assim podemos dizer, maravilhosas para fazer na vida de todo aquele que nele espera. E mesmo quando não há solução aos olhos humanos, Deus pode fazer muito. Mas algo muito importante que devemos entender também é que se Deus nos salvou, se você é um crente em Jesus, se você é um salvo em Jesus, e aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário é impagável, sim, não tem preço. Mas Ele mudou a nossa vida para que nós pudéssemos ser instrumentos das mãos dEle, não só gozar e desfrutar da salvação, né? O texto, a minha camisa que diz, porque Ele me amou, não só isso, mas viver esse amor de uma forma incondicional a Ele também, através do testemunho. Por isso, sempre há esperança para eu continuar a frutificar para a glória do Senhor. E o texto de Lucas, quando nós lemos, o Senhor Jesus, ao contar a parábola então da figueira estéril, ele diz assim, ó, e ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor, há 3 anos veio procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Então, no versículo 8, o viticultor fala ao dono, e ele lhes respondeu, e ele lhe respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Ontem nós vimos sobre uma palavrinha muito importante, sobre a palavrinha constatação. E dentro dela uma pergunta, como estão os seus frutos? Não é? E vimos que a salvação implica em fruto espiritual, Efésios 2, de 8 a 10, de João 15, 16. Agora, hoje, uma outra palavrinha muito importante é qual a condição que está a nossa vida? Qual a condição espiritual que nós estamos? Essa pandemia, ela talvez para a vida espiritual de salvos em Jesus, ela trouxe uma verdade. Alguns pastores, colegas, quando conversando sobre ela, líderes espirituais, vieram dizer, olha, essa pandemia é um tempo de peneira, porque é o tempo que Deus está também usando esse tempo para provar e comprovar aqueles que são seus. E dando oportunidade àqueles que não se arrependeram de se arrependerem. Qual a sua condição? É a pergunta do texto. A sua ocupação é útil ou você tem deixado a desejar? Como perguntou o viticultor, né? Melhor dizendo, o dono da vinha perguntou ao viticultor por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? Por que ela ocupa a terra inutilmente? Você já se viu de uma forma inútil? Eu creio que você nunca gostaria de estar no trabalho, recebendo dinheiro por trabalho e não fazer nada. Eu conheci certa vez um rapaz de uma capacidade considerável, que tinha uma capacidade considerável, que trabalhava em certa organização e por causa de mudança
da liderança da instituição de trabalhar, ele foi colocado de lado num cargo, ganhando e não trabalhava, não tinha que trabalhar. Isso por causa de questões políticas. Ficou inútil. Agora, e no reino de Deus? Será que alguém é inútil? Nós não podemos ser inúteis, nenhum de nós é inútil. A minha vida tem que fazer diferença onde está. Jesus disse que nós brilhamos a luz dele, nós somos a luz do mundo e devemos estar colocados no alto da casa para brilhar, nós somos o sal da terra, devemos salgar. E Jesus diz, em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando olhamos para isso, nós vemos uma atenção muito grande que nós devemos ter à nossa condição espiritual, à nossa condição de frutificar, porque nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos o testemunho do amor de Deus. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver Jesus em nós, as nossas ações, nossas palavras, tem que mostrar Jesus. Então, por isso, a minha vida tem que fazer diferença. Eu não posso dizer, olha, eu sou um salvo em Jesus e eu tenho o meu cantinho lá que eu estou tranquilo. Não, ninguém está tranquilo no reino. Ninguém está tranquilo no reino. Por quê? Porque nós temos que servir. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, eu devo servir conforme o dom que eu recebi. Então, se Deus me deu o talento, se Deus me deu a bênção de estar desfrutando de tudo aquilo que Ele me concedeu através da graça, eu tenho que ser um bom administrador disso. Se Deus me deu talento para viver para a glória dele, para transmitir a mensagem, para ensinar outros, para ser instrumento de liderança, para trabalhar como servo, em qualquer lugar que ele vai me colocar, eu devo administrar bem isso, porque é o que ele quer da minha vida. Porque se eu não administrar bem, um dia eu vou devolver a ele o dom que ele me deu. E como que eu vou acertar as contas com ele? Então, qual que é a minha condição? Também o outro texto que nós temos aqui, que é muito importante para olharmos para ele, é Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 10 e 12. Colossenses 1, de 10 a 12. Estou marcando aqui, se você quiser acompanhar aí, tá bem? Colossenses 1, verso 10 e verso 12. Quando o apóstolo Paulo orienta os irmãos da igreja em Colossos, os crentes em Colossos, sobre o seguinte: assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Olha, que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Ou seja, Deus olha para a minha vida como digna pela graça que Ele fez, mas eu agrado a Ele em tudo, frutificando em toda boa obra, dando frutos em tudo aquilo que eu faço e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, uma vida completa. Fortalecidos com todo vigor, diz o versículo 11, segundo o poder da sua glória, segundo aquilo que Deus mesmo tem, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência. Notem que nós vemos aqui Paulo falando para os irmãos em Colossos: olha, façam isso para que a graça de Deus seja presente nas suas vidas. E aí no versículo 12, para completar isso, né, o versículo 12, né, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, então, quando eu olho para tudo isso aqui, eu vejo algo muito importante. Voltando lá para Lucas capítulo 13, versos de 6 a 9, para a parábola da figueira estéril. Sempre há esperança. Então, quando o dono da vinha perguntou ao viticultor e disse a ele, né, por que ela ainda ocupa a terra inutilmente, no final do versículo 7, depois o viticultor tem uma palavra e dá ao dono da vinha. E ele responde isso, que nós vamos ver amanhã. Mas, quando eu olho para isso, sempre há esperança. Eu quero fazer uma reflexão com você para encerrarmos essa devocional.
como está espiritualmente. Sua vida tem dado frutos? Analise esse ano de 2020, como foi a sua vida? Como, não só 2020, né? Eu faço 50 anos agora em janeiro, daqui um mês, menos de um mês. Como foi a minha vida até agora? A sua vida, quais os frutos temos dado? Acabei de ler um texto da meditação que a Convenção Batista Brasileira envia no Facebook, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, não aos homens. Deus quer que produzamos frutos para a glória de Deus. Então, a nossa vida tem que fazer diferença. Se a minha vida e a sua não tem feito diferença nesse mundo, é tempo agora da gente colocar tudo nas mãos do Senhor. Deus, cuida da minha vida. Deus, muda aquilo que não está certo. Deus, às vezes eu tenho impedimentos, Senhor, que me atrapalham, que eu mesmo escolhi, mas que me atrapalham de servir ao Senhor com todo o desprendimento que o Senhor quer do meu coração. Deus, me ajuda a amar o Senhor acima de todas as coisas. Vamos colocar isso diante de Deus. Diga para Deus a sua condição, porque Deus sempre tem esperança para o nosso coração. Vamos falar isso com Deus nesse momento? Pai amado e Deus querido, muito obrigado pela bênção de estarmos, ó Deus, através desse canal, reunidos em Teu nome. E nessa manhã, ó Pai, o Senhor nos alerta, através desse texto tão lindo da parábola da figueira estéril, sobre o nosso compromisso de frutificar, ó Pai, de dar frutos para a glória do Seu nome. A condição nossa, às vezes, é de inutilidade. Por nossas próprias forças, somos inúteis. Por causa da fragilidade humana, somos inúteis. Por causa do nosso pecado, somos inúteis. Mas o Senhor nos torna úteis através da graça de Jesus e através de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor faz coisas grandiosas, ó Pai, através de vidas que se colocam diante do Senhor. Como Jeremias, ó Pai, aprendeu lá na casa do oleiro, em Jeremias 18. Nós somos o barro nas suas mãos e queremos, ó Pai, ser moldados pelo Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, muda a nossa condição. Ó Pai, se há problemas, se há lutas, se há dificuldades que nos impedem de servir o Senhor, que o Senhor faça isso, que o Senhor mude essa situação. Faz um avivamento acontecer no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Ó Pai, nas nossas igrejas, no nosso Brasil, como precisamos disso, ó Pai. Como precisamos, ó Pai, mudar a situação dentro dessa pandemia, esse tempo todo de luta e dificuldade que vemos, mas um tempo, ó Pai, em que o Senhor cuidou e que o Senhor está mostrando graça e misericórdia e para que possamos testemunhar desse amor a tantas pessoas, fazer discípulos em nome de Jesus, ó Pai. Faz isso, muda a nossa condição e que possamos produzir frutos para a glória de Seu nome. Pai, continuamos clamando por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai. Enfermos pelo Covid, enfermos por outras doenças, tratamentos médicos, ó Pai, tanta coisa, ó Pai, tanta necessidade. Clamamos por todos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça a cura necessária, a intervenção da Sua mão poderosa. Também, ó Pai, clamamos por aqueles que estão enlutados, ó Deus, que perderam entes queridos. Só o Senhor para consolar, só o Senhor para cuidar. Faz isso para a Sua glória também, ó Pai. Ó Pai, a vacina que tanto precisamos, ó Pai. Tanta coisa está se falando sobre essa vacina, ó Deus, tanta guerra política, ó Pai, tanto corrupção em volta, às vezes. Tem misericórdia, ó Pai. E trabalha, ó Pai, age com mão poderosa sobre isso, ó Pai. É um desafio imunizar a nossa população, um país continental como o nosso, mas o Senhor pode fazê-lo. Por isso, ó Pai, age para o Seu louvor e para a Sua glória. Cuida, ó Pai, dos que estão desempregados, cuida, ó Pai, de tantas famílias que necessitam do Seu amparo, cuida, ó Pai, de pessoas que estão opressas, presas nas garras de Satanás e precisam da libertação do Senhor. Faz a obra, Pai. Aviva as nossas igrejas, ó Pai. Cuide dos pastores, cuide de todos os líderes missionários, cuide de todos aqueles que têm responsabilidade de pregar a Sua palavra, Pai. E ajude-nos, cuide de nós nesses dias. Cuide do nosso dia, que a nossa vida seja para a Sua glória. Nós pedimos, nós oramos, nós clamamos, porque confiamos no Senhor e o fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo edificou a sua vida,
quero que recebam a mensagem do Senhor e tenham a sua vida edificados, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã vamos terminar a terceira palavrinha do texto sobre esperança, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.